Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite para estudarmos a palavra de Deus junto. O salmista já diz lá no Salmo 105, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é comparada com uma luz. E hoje nós estaremos estudando sobre essa palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa. Vamos estudar o livro de Tito, né? Tito 3, capítulo 3, do versos 3 ao 6. Vamos falar um pouquinho sobre o plano da salvação. Os irmãos que têm a revista Escola Bíblica, a lição de número 11, ok? Olha que linda a lição, amém? Uma revista totalmente feita pela nossa obra, editora UBPC, pastor Marcos André, amém? Um estudo maravilhoso. Está conosco também nossa irmã Jane. Amém, boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico nessa noite. Nós vamos falar do plano de salvação e vamos começar. Vamos começar então falando sobre o plano de salvação. Quero dar o bem-vindo a você, meu irmão, minha irmã, esses ouvintes nossos, esses seguidores nossos que já se tornaram obreiros, né? Porque todas as nossas lives, eles estão trabalhando, eles estão compartilhando, mandando um recadinho e também respondendo, né? Você vai ter a oportunidade hoje de poder responder as perguntas, né? Temos 3 perguntas aí fazendo no final e você que acompanhar o nosso estudo vai com certeza poder responder as perguntas. Enfatizando sobre as perguntas, né? No final nós faremos 3 perguntas bíblicas, né? 3 perguntas referentes à nossa lição, né? E depois a técnica vai estar colocando as perguntas e vamos dar uma pinceladinha já. Uma das perguntas fala sobre a história bíblica, né? Que está retratando do homem buscando a Deus, que é uma busca constante. A outra fala também sobre o Espírito Santo e sobre o batismo, né? Então você fique atento sobre os tópicos para que depois você saiba responder as perguntas. Amém, Jesus. Bíblia na mão. Jesus no coração. Amém. Caneta, papel, tudo isso é importante para a gente anotar. De repente, depois se surgir dúvidas, pode estar perguntando no particular, né? No privado. Exatamente. Se você quiser um atendimento depois, né, pastor, sobre dúvidas, perguntas, porque às vezes a gente tem dificuldade em entender, né? Então estamos à disposição. Exatamente. Amém? Olha que interessante aqui, ó. Vamos fazer a leitura principal. Tito 3, do 3 ao 6, que diz o seguinte: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então esse aqui é o texto base, fala da velha vida, e fala também do processo depois da conversão, e a nova vida, como tem que ser a nova vida em Cristo Jesus. Então nós vamos mergulhar hoje no livro de Tito, e vamos falar um pouquinho sobre o plano de salvação. Amém? Amém. Nessa introdução, o nosso pastor Marcos André, né, que é o escritor da lição, ele colocou na introdução que a salvação, ele é um dos temas mais importantes das Escrituras Sagradas. E se a gente tirar esse tema da Bíblia, né, ou esse conteúdo de salvação, vai restar pouca coisa, né, pastor? Exato. Então a história da revelação, ela se confunde com a história da salvação. Então nessa lição nós vamos analisar tudo isso e apreciar essa magnitude que o Senhor realizou
graciosamente por nós. Nós não merecíamos, mas mediante ao envio de Jesus Cristo nós recebemos essa graça. Então o principal objetivo nosso hoje é estar declarando aqui, explicando o plano da salvação, a partir da mensagem bíblica, considerada a mais completa sobre o assunto, amém? O cristão pode fazer muitas coisas, ele pode conhecer muitos assuntos, mas se não conhecer o plano de salvação, ele está totalmente fora do contexto e da vontade de Deus, amém? Todas as igrejas, os ministérios precisam compreender o plano da salvação e ter o plano de salvação como primícia nas suas pregações e também nos seus ensinos, amém? Glórias a Deus. Amém. Do que nós precisamos para ser salvo, pastor? Meu Deus. E aí, o que está falando aí, pastor? Que coisa linda, hein? Então, do que precisamos para ser salvo? Paulo fez um diagnóstico sombrio de nossa condição antes da conversão. Ele pintou um quadro em cores escuras, mas refletiu com exatidão a sincera repulsa que ele sentia como cristão ao relembrar o tipo de vida em que ele e tantos outros viviam. Então pensa assim comigo, né? Tínhamos uma vida antes da conversão totalmente sem critério, sem direção, sem orientação, né? E depois que veio o plano de salvação, queridos, então tudo precisa mudar. E é muito importante nós chamarmos a atenção da igreja dos nossos dias, porque muitas pessoas que se dizem cristão, que até frequentam uma igreja, têm voltado às práticas antigas, a prática do pecado, a prática do ódio, da inveja, a falta de amor. Então, querido, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão urgente de receber o Salvador e ter a mudança de vida, né? O que está faltando na vida de muitas pessoas. Eles vêm para Cristo como está, mas continua como está. E a palavra de Deus diz, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E todos aqueles que vêm até Jesus não permanecem como estão. Automaticamente, o Senhor começa um processo glorioso que nós vamos estar falando daqui a pouquinho sobre esse processo. Já tem vários pedidos de oração. A irmã Ilza pediu para a amiga dela, que é funcionária do São Vicente. O Yuri pediu para os seus irmãos. A Lázara Nunes pediu para orarem por ela, pela família dela também. Amém. No Facebook, vários irmãos já deram a paz do Senhor. A Sônia Martins, a Tica, a irmã Maria. Tem a Ana Maria, filha da nossa irmã Roseli. Tem o Jorge Moreira. Tem várias pessoas na live. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe, Deus abençoe todos todos os vocês. Nosso irmão Jorge, diácono Jorge, a Sandra. Família muito abençoada. A Viviane de Jesus, a irmã Márcia. Amém. Amém. Viviane. A Bia, mãe das crianças, também tá na live. Glórias a Deus. Quanta Momento gente de boa com a gente, reunirmos, né? Para ler a palavra de Deus, para estudarmos. É um tempo precioso de conhecimento do Senhor Jesus. E nós não podemos, nessa época de tantas coisas que acontecem, né, pastor? Exato. Deixarmos de apreciar a palavra preciosa do Senhor Jesus. E essa pergunta que a irmã Jane me fez, o que precisamos fazer para ser salvo? Nós tivemos uma experiência fantástica essa semana, no qual alguém que nos perguntou, né? Alguém que estava com sede da palavra de Deus, e fomos até essas pessoas e falamos, nós temos algo para oferecer para vocês, né? Temos Jesus. Aleluia. E essas pessoas receberam Jesus. Então, o Salvador veio para todos. Basta agora os homens, mulheres, receberem o Salvador, decidirem uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Amém. Pastor, nós temos um louvor para fazer nessa noite, que é um louvor antigo, né? Enquanto isso, nós vamos convidar os irmãos para convidar as pessoas que ainda não entraram no estudo bíblico, que ainda dá tempo. Amém, Jesus. Nossa evangelista Tica, nossa irmã Márcia Moura, né? E vários irmãos que estão na live, irmã Ilza, nosso irmão Yuri, que também sempre está na live. Convide os seus amigos e nós vamos cantar um louvor que é de muito tempo, pastor. Não sei se você vai lembrar, sim. Vai lembrar, os irmãos que são de algum tempo atrás, vai lembrar.
Eu vou pedir para a Kézia me ajudar no teclado. Nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É Jesus que vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É Jesus que vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E nesse momento a gente passa por tanta coisa e a gente vê tantos pedidos de oração, e eu escolhi esse louvor para adorar o nome do Senhor Jesus, falando que muitas vezes as palavras das pessoas, né, não vão resolver, mas tem uma coisa que resolve: o amor de Deus, né, pastor? Glórias a Deus. A graça do Senhor alcançando as nossas vidas. Meu Deus, que coisa linda, né? Olha que interessante aqui, Paulo fala sobre insensatez e desobediência. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos insensatos, não tínhamos juízo, estávamos cegos, realidade de Deus e da sua lei. Tem um antigo irmão nosso, cantava um hino que fala assim, a folha seca, né? Éramos folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Isso mesmo. Exatamente. Insensatez, isso é insensatez, né? Porque Paulo, ele perseguia o povo de Deus antes de conhecer a Cristo. Ele ouvia falar de Jesus, sabia quem Jesus era de ouvir falar, mas não tinha tido experiência com ele. Não é verdade, pastor? Exatamente. Por isso que fala de insensatez, desobediência. E nesse comentário que o pastor comenta na revista, fala que nós não tínhamos juízo. Exatamente isso. Meu Deus. Paulo não tinha juízo. Perfeito, né? E a questão da desobediência também. Quantas pessoas têm desobedecido a Deus e a sua palavra? Meu querido, minha querida, se nós nos remetermos lá para o Velho Testamento, podemos comparar uma situação lá do passado muito parecida do que está acontecendo hoje. Quando Deus manda o anjo destruidor destruir, porque o coração de Faraó tinha endurecido, Deus deu uma ordem para que todos entrassem dentro das suas casas, fechassem as portas, fizessem ali o sacrifício e colocassem no umbral da porta a marca do sangue. Todos que obedeceram a palavra de Deus, cumpriram, o anjo da morte passou e não visitou aquela família. Verdade. Mas todos que não acreditaram, que eram desobedientes, né? O anjo da morte passou e matava todos os primogênitos.
E o primogênito tinha um símbolo muito importante naquela época. Então eu e você estamos vendo aqui nesse tempo presente, onde a ciência se multiplicou, que eu e você nos mantenhamos fiéis a Deus, a sua palavra e ao plano de salvação. Que Deus abençoe. Não seja desobediente, insensato, mas ande por princípios. Todo cristão precisa caminhar por princípio. Amém. E todo aquele que quebrar princípio vai pagar um preço. Seja pastor, seja líder, seja esposa de pastor, filho de pastor, seja presidente, seja um simples, paga um preço. Então o Senhor nos chama para andar debaixo das potentes mãos dele, na obediência da sua palavra. Então quer dizer que seguir a Jesus é uma escolha. O Senhor Jesus, ele não força ninguém a estar com ele, né, a segui-lo, né, assim, ele não é forçado, né, pastor? É um convite que ele faz. Todos aqueles que recebem Cristo e decidem caminhar com ele serão abençoados. Tanto que o amor de Deus é incondicional, ele ama todos da mesma forma. Mas as bênçãos e as promessas de Deus é condicional aos obedientes à palavra de Deus. Amém? Pastor, está conosco a Eliana Faria, a Célia Frigo, a Elisângela, a Tica, né, a Cássia Genovese. Deus abençoe a irmã Cássia, toda a sua família, a irmã Eva, nosso irmão Hulk. A Maria Brito também está conosco, a Andréia Santos, Miriam Cancela, a Silmara Silva, a Sônia Martins, Roberta Luquezzi, Gilberto e Maura, a Márcia Regina, a Viviane de Jesus, Cida Lima e Maria Foles. Amém. Temos mais alguém lá no Insta? No Instagram a gente tem a irmã Ilza que pede oração para Yasmin, pro Ícaro, e tem o Yuri falando que está assistindo ele com a família toda. Glória a Deus, a família do Yuri. No Facebook tem a irmã Maria Brito que está pedindo oração para a prima Catarine, que mora lá em Recife e está com Covid. E sua mãe Rosa Maria, que não está bem. Amém, vamos orar. Tem a Sônia Martins que está pedindo oração para toda a família também. Tem várias pessoas pedindo oração aqui. Amém. Vamos estar orando por todas essas pessoas daqui a pouquinho. Aleluia. E nós também gostaríamos de deixar nosso parabéns. Como nós não tivemos live ontem, né, pastor? Exatamente. Nosso carinho, né? Que as bênçãos do Senhor possam ser sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muitos anos de vida, felicidades da presença do Senhor. Engano e escravidão. Olha que interessante. Também houve um tempo em que vivíamos enganados. O termo grego em destaque sugere um guia levando alguém para um falso caminho. Então, engano e escravidão. Antes da conversão, éramos enganados. Antes da conversão, vivíamos escravos do pecado e das pessoas. Amém? Não podemos de maneira alguma, após tomar uma decisão, continuar no engano. Quantas pessoas continuam no engano? Quantas pessoas frequentando a igreja, mas sendo enganadas, deixando Satanás entrar na sua vida, entrar no seu casamento, entrar na sua família. Então, queridos, essa palavra de hoje ela vem muito forte, não somente para as pessoas que estão fora da igreja, que ainda não receberam Jesus. A Bíblia diz que para nós é muito mais sério ainda, porque aquele que recebe a palavra e volta para trás é considerado como um cachorro que come a comida, vomita e depois volta a comer o vomito, irmão. Isso é terrível, terrível. Então Deus tem coisa boa para a gente, né? Fomos uma vez libertos do engano, não podemos aceitar novamente. Libertos da escravidão, não podemos nos tornar escravos novamente do pecado. Pastor, no Salmo 124, no versículo 7, esse salmo não está na lição, mas fala assim: como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Amém? Porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. O que é um passarinho diante de uma armadilha, né? E quantas armadilhas Satanás arma pra gente? Indefesa. Né? Mas se nós estivermos com a ligação com o nosso Criador, Ele sempre vai nos avisar. Ele sempre vai preparar uma estratégia para que possamos escapar. Olha que
a expressão do salmista é muito forte. Escapamos como o pássaro escapa das garras do caçador. Quem já viu um passarinho escapar de uma armadilha ia ser coisa de milésimo de segundo, uma coisa impressionante. Amém? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. O apóstolo também fala sobre maldade e inveja, né? Fala assim: como se não bastássemos, ainda tínhamos sérios problemas de relacionamento. Desejávamos o mal de nossos semelhantes e nos ressentíamos com o seu bem-estar. Pensou que coisa? Odiávamos as pessoas e instigávamos o ódio alheio. O nosso relacionamento rompido com Deus nos levava a um comportamento antissocial. Olha que coisa. Misericórdia. E quantas pessoas a gente vê tendo problema de relacionamento? Ah, não vou conversar com aquele tá lá, então eu não vou lá, né? Quebrando barreiras, né? Gerando obstáculos na família, trazendo, né? E não só tendo um problema de relacionamento, mas impedindo que outras pessoas se relacionem. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Amém? Pastor, tem um versículo muito importante que em Eclesiastes, no capítulo 3, que fala assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, ao contrário do que a maldade e a inveja, pega esse versículo de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 12, né, que o melhor que o homem pode fazer é ser feliz e praticar o bem. Olha que importância que é. Amém? Então, esse DNA de fazer o bem precisa estar em nós. Toda vez que um cristão ele deixa de andar no espírito e começa a andar na sua carne, ele vai fazer com que as velhas obras ressuscitem na vida dele. Deus. Então ele começa a ser uma pessoa briguenta, ele começa a ser uma pessoa que tem problema de relacionamento, e ele começa a voltar. Tem um hino da Cristina Mel que fala assim: até parece o velho homem outra vez, tentando ressurgir. Né? Então cuidado com o velho homem, cuidado com a velha mulher, você que já se posicionou e você que ainda não recebeu Jesus, é uma excelente noite para que você receba Ele como único e suficiente Salvador. E qual a origem da salvação? A humanidade se encontra em um grande impasse. Não havia meios capazes de livrar a humanidade. Então Deus, lá no alto céus, olha para o homem, olha para a mulher e decide enviar o seu próprio Filho para que viesse, nascesse da Virgem Maria, né? Crescesse no nosso meio, ensinasse o amor, ensinasse a sua palavra e morresse, pagasse o preço de morte, né? Para que eu e você tivéssemos acesso à salvação em Cristo Jesus. Tem um recadinho da irmã Roseli, que deseja a paz do Senhor para pastor Claudinho, a irmã Jane e toda a igreja. E ela manda versículos: que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aleluia. Daí tem o irmão Márcio Almeida, que dá glória a Deus, vocês estão uma bênção. A irmã Nilda Santos, que deseja a paz do Senhor. E a irmã Ana Pisol. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Márcio, Deus abençoe. Que bênção, pastor. Irmã Ana. Olha a igreja unida, todo mundo junto. A irmã Roseli, que bênção. Glórias a Deus. Olha que interessante, né? Iniciativa divina, né? Quem será que tomou a iniciativa? Foi nós que fomos até Deus ou foi Deus que foi atrás de nós? Agora que vai, né, pastor? Meu Deus, hein? A história bíblica, ela não retrata o homem em busca de um Deus relutante, mas o Todo-Poderoso movendo-se na direção daqueles que estavam perdidos. Ele é como um pastor que, mesmo tendo outras 99, parte à procura da que havia extraviado até encontrá-la. Ele é semelhante a uma mulher que, ao perder uma moeda em casa, utiliza todos os recursos disponíveis até reavê-la. Ele é idêntico ao pai que, quando avista o filho arrependido no horizonte, corre o mais rápido possível para recepcioná-lo e lhe prepara um banquete. Ele é o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus. Amém? O projeto da salvação foi idealizado por Deus. Ele é um fruto, um empreendimento celestial. Não são os pecadores que perseguem, não
são os pecadores que perseguem o perdão divino, e sim Deus é quem envia embaixadores, suplicando aos homens que se reconciliem consigo. A salvação vem do Senhor. Meu Deus do céu. Deus Que tem um bênção. prazer muito Então, grande. nós somos agentes do Senhor. Agentes do Senhor. Aleluia, Nós não Jesus. estamos aqui, irmãos, simplesmente como telespectador. Todo verdadeiro cristão, ele precisa fazer a diferença. Uma vez o Senhor nos alcançou, o Senhor veio atrás de nós e nós falamos sim para o Senhor. Sim, Jesus. Agora Ele conta conosco Aleluia. para que o seu amor se propague, para que o seu amor passe para outras pessoas. E a palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Nós precisamos, no nome de Jesus, amar o nosso próximo. Nós precisamos deixar o velho homem para trás, a velha mulher para trás, e irmos em direção à graça do Senhor e multiplicarmos essa graça, essa salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós também temos a misericórdia divina, né? Amém. Existe a salvação vem do Senhor e tem as referências bíblicas. Se você quiser também que a gente envie para você uma cópia dessa lição, né? Exatamente. Peça pra gente, fala, olha, eu gostaria dessa lição, e a gente envia para você. A misericórdia divina é um empenho divino em nos proporcionar salvação. Não foi fruto nem mérito pessoal nosso, nem de atos de justiça, mas devido à sua infindável misericórdia. Não foram as nossas obras, mas a obra de Cristo na cruz que nos trouxe a salvação. Contudo, esse altíssimo preço pago não retrata o nosso valor, não, pastor, né? E sim a gravidade do nosso pecado. Meu Deus do céu. Merecíamos a morte, mas Ele nos presenteou com a vida. Éramos dignos de condenação eterna, mas recebemos a salvação eterna. Tudo isso como produto bendito da compaixão do nosso Pai. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não terá ninguém por inocente. Porque as pessoas têm disposição para fazer tanta coisa, para brigar, para xingar. Muitos têm disposição para matar, para ofender. Para processar. E o processo de Deus de salvação é gratuito para todos nós. O que nós precisamos fazer? Receber o Espírito Santo e permitir que Ele nos ajude a ir em direção ao Salvador, receba-o e demonstre frutos de uma pessoa verdadeiramente Aleluia. Salva Glória em a Cristo Deus. Jesus. Não pode haver salvação sem que Deus opere através do Espírito Santo no interior do ser humano. Aleluia. E são 3 as palavras que sintetizam essa atuação divina no plano de salvação: a regeneração, a renovação e o derramamento. Vamos abordar rapidamente sobre esses 3 tópicos aqui. Nós vamos cantar mais um louvor, né, pastor? Amém. Que a gente preparou. Antes disso, nossa irmã técnica aqui quer dar um recado. A irmã Cláudia Tavares está falando a paz do Senhor para os amados pastores. O Flávio Souza fala: paz do Senhor, saudade de vocês. Oh, Deus. A irmã Sônia Martins mandou Apocalipse 22:12. E eis que venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha que Aleluia. bênção. E o irmão Flávio, ele falou: estou muito feliz, meu sobrinho nasceu. Oh, glória! Parabéns, tio. O Flávio? Qual Flávio que é esse aí? Flávio Souza, o Flavinho. Flavinho. O Seu Madruga. Seu Madruga. Deus abençoe, viu? Parabéns pelo sobrinho. Nossa irmã Cláudia Tavares, lá de Sorocaba, Aleluia. conosco. Deus abençoe Sorocaba, Salto de Pirapora. Pirapora. Pastor Gilson. Isso. Amém. A nossa irmã Sônia Martins, na minha versão, fala assim: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Nós vamos ver se já colocamos as perguntas para os irmãos já ir. Eu quero saber quem compartilhou. Coloca aí se você compartilhou. É verdade. Eu já compartilhei. Quem não compartilhou, compartilha, porque essa lição é um segmento da mensagem que o nosso irmão Amém. Edmar pregou aqui, né? Aleluia. E pastor, eu falo para os irmãos, não tenha medo de responder as perguntas, amém? Porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E aquilo que nós não sabemos, nós também vamos estudar Exatamente. para poder
esclarecer. Se você acha que essa palavra é boa, o plano da salvação é importante, então compartilhe para que chegue a mais vidas, possa ouvir esse estudo nessa noite em nome de Jesus. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos mostrar. Vivo preocupado só em como devo agir, sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, chega de olhar pra mim. Abre a minha visão, Senhor, quero me entregar totalmente ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Quando se fala de a gente se importar com o nosso próximo, é quando você leva a preciosa semente. Quando você está naquele primeiro amor que você fala para todo mundo que Jesus é bom, né? Igual a irmã, mais de 80 anos falando, né? Mais de 50 anos na presença de Deus falando, oh, Jesus é bom. E vai no mercado, a pessoa fala, nossa, que essa pessoa é diferente? Porque ela está sempre, né? Mesmo com dificuldades, com problemas, ela fala que Jesus é bom, né, pastor? E essa mensagem que nós temos que levar. A gente tem problema, a gente tem dificuldade, muitas vezes passa apertado, né? Mas com Cristo é diferente, né? A palavra do Senhor diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. O que significa isso, irmãos? Que muitas vezes diante da batalha nós queremos desistir, mas se nós compreendermos que existe um Deus que está conosco, pronto a nos renovar, prontos a nos dar estratégias, que nós temos o maior tesouro que alguém poderia ter, que é o plano da salvação. Siga o plano e você vai ser bem sucedido. Amém? Jesus. Glórias Pastor, a Deus. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão entrando na live, está compartilhando, está degustando a palavra de Deus, né? Alguns enviando versículos bíblicos. Meu Deus, coisa linda. Isso gera mais alegria no nosso coração. Imagina o coração de E Deus. fica gostosa a live, porque os irmãos participam, né? Amém. Manda um recadinho, manda um versículo bíblico, Amém. perguntas também, né? E muitas vezes a gente não consegue falar o nome de todo mundo, né, pastor? Exatamente. Mas a gente já fala para todos os irmãos que estão todos na nossa oração. Então eu quero falar um pouquinho sobre a regeneração, que é algo muito importante. Nós somos salvos primeiramente pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Regeneração é uma palavra que diz respeito ao novo nascimento. Ela acontece dentro de nós, em nosso coração,
no exato momento em que somos gerados pelo Espírito como novas criaturas e aceitos como filhos de Deus. Então, a referência ao lavar regenerador. Então, você imagine só as irmãs, os irmãos, nessa época, onde se fala tanto em lavar, lava as mãos, né? Então, você imagine ali uma pessoa que saiu lá fora, está cheia de bactérias, cheia de vírus. Então, ela vem para dentro da sua casa, ela pega o sabão, se saboa, se lava. Aquele sabão vai matando todos os vírus, todas as bactérias, Todos os pecados. É assim que acontece com o homem quando ele permite o Espírito de Deus entrar, quando ele recebe Jesus como Salvador. Então Deus começa a fazer uma limpeza na vida dele, na sua forma de pensar, de agir, de reagir. E agora ele se sente limpo. Meu Deus, mas como é bom se sentir limpo quando você sai para trabalhar, soa, tem contato com tantas coisas sujas, né? Você chega em casa, toma um banho bem gostoso, parece que você recebe um alívio, uma coisa boa, né, pastor? Né? Então, a regeneração é esse processo glorioso que nos purifica do pecado, da mentira, da inveja, tantas coisas ruins que esse mundo nos proporciona. Então o Senhor nos limpa. Em outras palavras, o ato divino na regeneração dá origem a um processo que dura por toda a sua existência terrena do crente. Sua mente, seu caráter, seus relacionamentos precisam ser constantemente renovados. Tanto que quando alguém recebe Jesus, ele andava ali com pessoas maldosas, que falavam palavrão, automaticamente essas pessoas vão se afastar dele, porque ela já não tem prazer de andar com aquela pessoa. Mas você não fala palavrão mais, você não briga mais, você não bebe mais, você não xinga. Aquelas pessoas se afastam, porque diz a Bíblia, luz e trevas não tem comunhão. Não tem como eu ser luz e andar com as trevas, né? Então, é uma mudança em nome de Jesus. As pessoas percebem a mudança, né, pastor? Às vezes acontece alguma coisa, às vezes a pessoa desliza, mas temos alguém para nos colocar de novo de pé e falar, volta, começa de novo, né? A palavra de Deus, ela vai dia a dia fazendo isso com a gente, né? Se você, de repente, aconteceu alguma coisa, fez alguma coisa que não é legal, você tem alguém que pode ajudar, né, pastor? E a gente vai descobrindo isso, né? Essa ordenança é um símbolo da obra interior que o Espírito Santo vai operando em nós, né? E não é a água do batismo que vai regenerar a gente, né, pastor? Exatamente. O batismo é um símbolo, né? Que nós devemos obedecer, que é uma ordem do Senhor, mas quem realmente faz essa obra é o Espírito Santo, e nós, deixando o Espírito trabalhar, aceitando esse direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o derramamento também? Espírito Santo? É aqui, ó. Amém? Sim. Nós também estamos com o nosso irmão Márcio Almeida, nossa irmã Irani Borges, a nossa irmã Cristina Vendrame André. Deus abençoe os irmãos. Luciano. Oh, Luciano, Deus abençoe. Tem aqui no Instagram, tem o Yuri, a irmã Ilza, o Ícaro, o pastor José Roberto e a Labelle. Amém. Meu Deus, cadê o nosso pastor com o nosso versículo bíblico? Pastor José Roberto, o versículo bíblico de sempre que o Senhor nos manda. Intercessão. Labelle, lá da Bahia. Labelle, da Bahia. A nossa irmã Silmara, São José do Rio Preto, os irmãos de Sorocaba, de Jundiaí, de Várzea, né? Quanta gente, né, pastor? Já pensou se cada cidade tiver um compartilhamento? Meu Deus! Vamos alcançar os baianos, vamos alcançar o interior de São Paulo. Pode falar. Calado disse, boa noite, a paz do Senhor, orem pela minha família. A Sara está mandando um beijo pra tia Jane. Oh, coisa linda, hein? Eu ia falar do Calado, nem deu tempo. Esse Calado fala, né, pastor? Oh, Jesus amado. O Fábio Santos, a Maria Formes, a Maria Reis, a Sandra Cardoso, o Rony Everson, tá no estudo hoje, pastor. Olha que bênção. Graça e paz, o irmão Silas Leandro e os pequenos grupos também estão no estudo bíblico. Deus abençoe os nossos irmãos que fazem parte do projeto Pequenos Grupos, Aleluia, né? Jesus. Que nada não nos é concedido a conta-gotas. Ele é derramado sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A mesma figura do derramar de relacionamento, a concessão do Espírito Santo.
Amém? Olha que coisa linda. O Espírito Santo é dado a todos nós de graça. Basta nós recebermos o plano de salvação. Basta desejarmos caminhar nos caminhos do Senhor, nos afastando da velha vida. Verdade. Aquilo que aconteceu no Pentecoste, pastor, acontece ainda hoje? Acontece. Aleluia. Se você crê, vamos ler aqui o versículo Atos 4:8, né? Temos um versículo bíblico aqui muito interessante em Atos capítulo 4, o verso 8. Amém? Jesus disse na sua palavra: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para que estejam convosco. Então o Espírito Santo é fundamental no processo da conversão, de revelar o plano da salvação. Amém? 4:8 nos diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel. Pedro se levanta e começa a pregar a palavra de Deus ali, diante do sinédrio, e ele começa, Deus usar ele ali, porque a palavra diz: olha, eu vos farei lembrar da palavra. Se você estiver diante de autoridades, de pessoas, o Espírito Santo vos fará lembrar da palavra. Aleluia. Vemos Pedro também se levantando, cheio de autoridade, pregando a salvação, e milhares de pessoas se convertendo. Assim também todo crente precisa abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem dia, não tem hora, devemos estar pregando, levando o plano de salvação a todas as pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Atos 4:31 fala: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Então o Espírito Santo também dá coragem, pastor. Dá coragem. Precisamos ter coragem, irmãos. Em tempos tão difíceis, Amém. onde muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas deprimidas, nos levantarmos com coragem e pregarmos a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós, por exemplo, aqui estamos tendo essa experiência onde nós nunca tínhamos feito isso. Pregar a palavra de Deus através dos meios de comunicação, e o Senhor nos deu coragem para isso. Deu coragem, deu ânimo, deu força, deu sabedoria, deu companheirismo, porque eu sem o pastor não sou nada, e o pastor também precisa de mim, eu preciso da Kézia, preciso do Felipe, preciso da Maria Eduardo. Nossa família tem que estar junto, né, pastor, para fazer. Uns dos E outros. precisamos dos intercessores, dos irmãos que estão conosco, mandando versículo bíblico, orando por nós, Compartilhando compartilhando também. Vocês se tornam obreiros da seara do Senhor Aleluia. quando vocês estão aí com um simples gesto de compartilhar, de convidar alguém. Mesmo depois que acaba o estudo, você manda para alguém. O nosso irmão Calado mesmo é um grande parceiro. Tem vários irmãos aqui que estão conosco hoje. Estou dando um exemplo do Calado, da Tico, vários irmãos. Irmãos de Mato Grosso, de Minas. Compartilha, de Minas, né? Então você se torna um parceiro, um obreiro na seara do Senhor. Amém? Olha que interessante, irmãos. A humanidade precisava ser salva do estado deplorável. E Deus viabilizou em Cristo o caminho da salvação. Mediante a ação do Espírito, aquele que crê é feito nova criatura. E a partir do novo nascimento, o crente pode ser continuamente renovado e cheio do Espírito Santo. Quando o óleo do Espírito flui no interior do homem, o plano de salvação efetivamente acontece. Amém? Então você que ouvir esse estudo, se você receber Jesus no teu coração hoje, Deus, você vai ser cheio do Espírito e você vai alcançar o plano de salvação. O que precisa é crer aleluia. e tomar a decisão. Amém. No mesmo, no livro de João, capítulo 7, 38, 39, e se você quiser depois você vai ler o capítulo inteiro, porque você vai gostar. Fala que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero já falando as perguntas para vocês ir pensando, anotando, né? A primeira pergunta:
A história bíblica retrata o homem em sua busca de um Deus relutante? Uma pergunta. A história bíblica retrata o homem em busca de um Deus relutante? Será que sim? Será que não? 2. Quais são as 3 palavras que sintetizam a atuação do Espírito no plano de salvação? Ou na mecânica, né? Alguns irmãos estão acompanhando. 3. É o batismo que regenera o pecador? Será? Meu Deus do céu. Nós já falamos aqui hoje, né, pastor? Eu gostaria de deixar algumas referências bíblicas também para você ler na sua casa, né? Romanos 6:6, 1 João 3:10, Efésios 2:6 e 7, Romanos 5, do 6 ao 8, João 3, do 3 ao 7, Efésios 5, do 18 ao 20 e João 7, 38 e 39 são referências que você pode estar lendo na sua casa para você entender melhor o nosso estudo de hoje, que fala sobre o plano da salvação. Amém? Como chegar à salvação? Qual é o caminho? Qual é o mapa que você consegue alcançar a salvação? Amém? Amém. Pastor, nossa técnica colocou as perguntas. Olha que bênção. Glória a Deus. Deus abençoe o Estúdio JCS, que tem nos abençoado as nossas vidas, né? Dado assistência para nós. De perto ou de longe já está trabalhando. De perto, de longe. Amém. Quando não pode, né, pastor, estar à distância nos assessorando, e é uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe a irmã Suza, nosso irmão José Cícero. As perguntas já estão disponíveis para você aí. E você já pode começar respondendo. Amém, Jesus. Tem conclusão, pastor? Glórias a Deus. Sim, né? Tem a conclusão. A humanidade precisava ser salva do estado deplorável, né? E Deus, Ele viabilizou em Cristo o caminho da salvação. Meu Deus. Mediante a ação do Espírito, aquele que crê é feito nova criatura. Então temos que crer. E a partir do novo nascimento, o crente pode ser continuamente renovado e cheio do Espírito. Amém. Se você tem alguma dúvida sobre o plano da salvação, você pode colocar também aí, né, no comentário. Eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. E nós vamos estar esclarecendo que não pode o cristão ficar sem a salvação. Tá bom? Aquela pessoa que se diz cristão, né? Jesus disse na sua palavra que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muita gente que fala que ama Deus, que gosta de Deus, que frequenta igrejas, né? Mas está longe do caminho, porque não entendeu o plano da salvação. O velho homem ainda está nele, a velha mulher ainda está nela, né? Os velhos hábitos, a maldade, a inveja. Ou quer deixar alguma coisa, né, pastor? Muda algumas coisas. Exatamente, engano, escravidão, né? Então, não pode ter engano, não pode ser escravo da maldade. Não tem meias verdades. Exato, né, escravos do vício, de ressentimentos, né? Pessoas tomadas por ressentimentos. Então deixamos essa velha vida para fora, soframos o processo da regeneração, né? Da lavagem, mata as bactérias do pecado, né? Sujeira do pecado sai tudo, e agora começa uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Amém? Será que alguém respondeu, pastor? Vamos ver, né? Se alguém respondeu. Vamos ver a nossa técnica que está nos Amém? ajudando hoje. Glórias a Jesus. Tem uns minutinhos para os irmãos aí responder, né? Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Nossa caixinha de oração, tá fácil? Nossa Amém? caixa de oração. Vamos Tá orar. cheia, pastor, de Meu Deus do pedidos. céu. Nós não vamos citar nomes de pessoas que muitas vezes o pessoal às vezes fala, tal pessoa está com Covid. Nós vamos orar por todos os que estão hospitalizados, enfermos. São muito nomes que está chegando, né? Exatamente. E para a gente não falar um nome, deixar de falar outro, nós sentimos por todos que estão hospitalizados. Nós sabemos o pessoal da área da saúde, então faremos uma oração. Eu começo? Começa a oração, depois Amém. eu termino. Senhor Deus e Pai, nessa noite reunidos, Senhor, aqui e os irmãos nos seus lares, Pai. Nessa noite nós clamamos pelas as pessoas que estão na área de frente, da área da saúde,
Nós clamamos por pessoas que estão nos hospitais, enfermos, com várias doenças, com várias crises, pessoas que estão com crise de labirintite, tem chegado oração, pedido de oração por pessoas que estão com depressão, com confusão na mente, problemas familiares, mas nós sabemos no Deus que nós cremos. Pessoas que têm confiado, Pai, têm depositado a confiança no Senhor. Oramos por pessoas que vão aceitar a Jesus nesta noite, que vão recebê-lo no seu coração. Trabalha, Pai, de forma especial, Senhor Jesus. Aleluia. Nós pedimos que a compreensão dessa palavra caia em boa terra, caia, Senhor Jesus, numa terra boa e dê frutos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, cuida da minha família. Guarda, Senhor, a nossa família nesta noite. Guarda este lar que está ouvindo esta mensagem nesta noite, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu oro também por aqueles que ouviram o estudo de hoje. Aleluia, Jesus. Que fala sobre o plano da salvação. É o teu nome. E decidiram receber Aleluia, Jesus como um plano de Deus para salvar a humanidade. Senhor, receba essa pessoa, Pai. Essa pessoa que de repente estava escondido atrás de uma religião, de uma igreja. Mas o velho homem, a velha mulher ainda estava se manifestando na vida dele, ó Pai. Liberta agora, Senhor. Regenera agora, meu Pai. Limpa agora, santifica agora. Abundante, oh, meu Pai. Pai. Em nome de é no Jesus. teu nome que nós oramos. Glória Salva agora. Cura, liberta. Aleluia. Transforma pelo teu poder Glória glorioso. No nome santo, Aleluia, Jesus. no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês que oraram conosco. Em nome do Senhor Jesus. Né? Glórias a Deus. E temos, amém? Olha aí para nós, Kézia, no Facebook, como que tá? Glórias a Deus. Respostas bíblicas. Quantos compartilhamentos nós já temos? Amém? Estamos aguardando os irmãos que querem continuar mandando sua pedido de ação, quem quiser responder as perguntas, né? E também quem tiver alguma dúvida sobre o plano de salvação, né? Mas a pessoa tem dúvida ainda, o que eu faço para ser salvo? Igual aquele carcereiro, né? Que perguntou para Paulo, o que eu faço para ser salvo? Então o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha a importância quando um pai de família toma a decisão. De família toma a decisão, ele pode alcançar toda a sua família, seus filhos, esposa, o esposo, netos, às vezes um irmão, às vezes um parente, né? Então você precisa tomar uma decisão por fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a salvação entre na sua casa, reine no teu lar e na sua família. Me lembro que quando eu recebi Jesus, né? Passou-se um tempo, orando para que Deus salvasse minha família, e devagarzinho foi acontecendo, né? Um aceitou aqui, outro ali, e até hoje tem pessoas se convertendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é muito importante todos os cristãos compreender o plano da salvação. Aleluia, Jesus. O adolescente, né? Os irmãos mais experientes, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Tica respondeu. A resposta 1. Oh, Jesus amado. Que maravilha, hein? A 1 não retrata um homem em sua busca de um Deus relutante, mas o Todo-Poderoso movendo-se em direção daqueles que estavam perdidos. Amém. Parabéns. Acertou. Certa resposta. Oh, glória. Essa irmã, tá aqui, tá. Meu Deus. A resposta 2, ela respondeu também. Regeneração, renovação e derramamento. Certa resposta. Palmas para nossa irmã. Glória oh, a Deus. Glória a Deus. O número 3, não é a água do batismo que regenera, mas o Espírito Santo que lava o pecador e faz dele uma nova criatura. Glória a Deus. Palmas para nossa irmã Tica. Deus abençoe, hein? Todas. Que bênção, hein? Amém. A nossa irmã Eliana pediu oração para Jennifer, a gente já orou por ela. O nosso irmão Adão Carlos Genovese também mandou louvado seja Deus. E agora que está atualizando aqui, viu, pastor? Meu Jesus. Nossa irmã André Dias Lima compartilhou, tem gente assistindo. Que bênção. Vários irmãos, amém? Glórias a Deus. Como é bom falar do plano da salvação, que é o maior presente que você pode levar para alguém, irmãos. Por isso que nós aqui insistimos, né?
Por isso é que o pastor está sempre falando sobre unidade, sobre comunhão. Quanto mais unidade na família, mais crescimento. Quanto mais unidade no reino de Deus, queridos, né? E muitas pessoas, às vezes até conhecedores, quebram o princípio da comunhão, da unidade, da submissão e deixam de desfrutar do amor de Deus e impedem que outras pessoas sejam alcançadas também. Amém? Glórias a Deus. Então é pra gente sair aí falando que Jesus é bom, né, pastor? Na fila do banco, Na padaria. Na padaria, porque as pessoas às vezes reclamam tanto No mercado. e não anuncia o que é a verdade. Que Jesus, ele veio, morreu por nós, se entregou, nós não merecíamos e ele tem promessa de voltar, né, pastor? Tem promessa de voltar. E nos buscar para morar com ele. Amém? Então fiquemos firmes, não sejamos abalados, não abandonemos a fé, amém? Mas pelo contrário, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Aleluia. Ok? Que você, como ovelha abençoada, não sai por aí comendo comidas, né? Qualquer comida, não. Que vai fazer mal, né, Exatamente. pastor? Tem um alimento sólido para você aqui na sua igreja. Tem uma palavra que vem direto do trono de Deus. A resposta tem que estar onde, pastor? Na palavra do Na Senhor. palavra do Senhor. Amém? Por isso que é prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, aquele versículo que fala, né? Conheçamos E prossigamos, em conhecer ao Senhor. porque é dia a dia, né, pastor? No dia a dia. Então tem a salvação, a santificação, a regeneração, né? Uma vez regenerado, existe um processo de santificação que é contínuo. Ou seja, o crente tem que estar sempre melhorando, irmãos. Tem gente que fala: não, tá bom, já conheço muito a palavra de Deus, já... Não, querido, precisa sempre melhorar. Sempre melhora o teu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua igreja, com o seu pastor. Ame o seu pastor, ame a sua família. Maridos, ame as vossas mulheres. Oh, glória, que Mulheres, delícia. ame os vossos maridos. Amém. Pais, ame e respeite os vossos filhos. Filhos, honre e obedeça aos vossos pais. Glória a Deus. Olha como é a palavra de Deus. É Se preciosa. todo mundo fizer a sua parte, a família vai ser uma grande bênção. Esse é o nosso manual e regra de fé, né? Tá conosco Décio Souza, Andréa Santos, vários irmãos, pastor, tá cheia a Glórias a sala, Deus. todo mundo estudando a palavra de Deus, e nós Bênção. gostaríamos de agradecer a todos. Estamos já para os momentos finais, Amém. né? Os irmãos desculpem alguma coisa, um português aí, mas nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor Jesus, né, pastor? Nos esforçando. Na terça que vem continua o estudo bíblico, mas na quinta agora nós temos culto de libertação, onde também vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Porque a essência da igreja é a palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, contamos com vocês na quinta-feira, todos juntos aqui, levando uma palavra que cura, uma palavra que liberta as nações. Amém? Glórias a Deus. Os últimos recadinhos para a gente poder finalizar em nome de Jesus. Mais algum recadinho, irmã Jane? Sim, é que eu só... Temos um A irmã recadinho. Ilza disse assim: amém, pastor Cláudio. Deus abençoe vocês. Saudades. Amém, Jesus. Deus abençoe a irmã Ilza. Amém. Eu quero declarar que eu não sou muito boa de notebook, não, e às vezes aqui eu me perco. Mas muitos irmãos, eu quero que os irmãos entendam, né? E desejo uma boa noite para todos, na paz do Senhor. Nossa irmã Lilda Lemos, Amém. que também gosta de uma aula de escola bíblica. As Deus crianças, abençoe. Flavinha, Flaviel, Sofia, Yuri, Felipe Azaf, as tias da Mini Braque, todos os departamentos, a irmã Raquel de Souza, toda a UBPC, de onde você estiver, os irmãos que estão conhecendo a igreja também, todos Amém. bem-vindos, sejam abraçados pelo Espírito Santo, Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus.